Segunda Pedro, encorajar o crescimento na apropriação da nova vida. Ele nos deu uma nova vida. E nós temos que nos apropriar, tomar posse dessa nova vida. Esse é o assunto, esse é o tema. E essa apropriação significa buscar no ser a sua imagem, buscar ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Para isso nós precisamos o quê? Nos apropriar do caráter de Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus. Não é pouca gente, pouca coisa, gente. É um alvo tremendo. Mas existe essa ordem nas Escrituras. Muito bem. Vimos sobre quais são os resultados de crescimento. Isso concluiu a primeira parte, que é apropriar-se da provisão de Deus, da provisão para nós estarmos com Ele. A segunda parte da carta, que nós começamos, ela vai falar de apegar-se à provisão de Deus. Apropriar-se, depois que se apropria, apega-se, não abre mão. Apegar-se à provisão de Deus. Vimos no domingo que precisamos lembrar de todo ensinamento, de toda a verdade, de toda a palavra, para não entorpecer a nossa mente. E entorpecer não é ser esquecediço apenas, é mais do que isso. É estar com a mente insensível. Acostumou com a palavra, acostumou com o ensino. E esse entorpecimento faz com que nós tenhamos um comportamento como se não tivéssemos nem aí, entrando por um ouvido e saindo por outro. E não deve ser assim. Hoje nós vamos estar vendo o versículo 16 ao 18. E o tema é: a vida e seu viver passa. Essa vida vai passar. Mas a palavra de Deus não passará. Até procurei esse hino que fala essa letra, não achei. Joguei no YouTube. É um hino antigo que está no esquecimento. Muito bem, vamos lá. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Por isso que cantamos bastante hino, né? Todo joelho se dobrará, o Rei da Glória, coroai. Está falando da majestade do Senhor, né? Mas o que nós temos que ver aqui? O que é essa questão de fábulas engenhosamente inventadas? Vamos lá. O tema central desse parágrafo aqui é o Monte da Transfiguração, que foi como encerrei no domingo. Tá? Então, o apóstolo Pedro está dizendo que ele, Tiago e João, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Primeiramente, o que seria fábulas inventadas? Primeiro vamos visualizar uma coisa. Deixa eu ver se está zerado isso, senão vai tocar aqui muito. Esse tema central, a transfiguração, ela está relatada por Mateus, ela está relatada por Marcos, ela está relatada por Lucas. É um fato. Mas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas estiveram no Monte da Transfiguração. Eles estão relatando
o que Pedro, João e Tiago relataram. Especialmente Pedro está relatando esse evento aqui. Porque ele é a testemunha. Então ele tem a autoridade máxima em relatar. Então ele está dando a conhecer o que? O poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ele não está fazendo isso com fábulas ou mitos. O que é um mito? O que é uma fábula? Uma história inventada. Uma história que não tem base nenhuma, com fato nenhum. E está cheio disso. Existem especulações e nós não podemos levar a sério. Interessante que Paulo, ele atentou a Timóteo quanto a essas questões. 1 Timóteo, por favor, capítulo 1, versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, a orientação de Paulo a Timóteo, com referência à condução da igreja de Éfeso, é: não se ocupe com fábulas e genealogias. Não se ocupe com isso. Muito bem. Mas, antes, essas situações têm que ser o quê? Não só de se ocupar, tem que ser rejeitada. Capítulo 4, versículo 6, aqui de Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha só. O que tem que ser o alimento? A palavra da fé e da boa doutrina. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam na internet o quanto aparece criança falando que viu, que aconteceu, que profetizou, e pessoas muito idosas. Só que a palavra de Deus, ela coloca uma série de virtudes para que as pessoas possam expor a palavra. Isso não é para criança, e nem para pessoas, no caso não é só velhice, pessoas senis, pessoas que já estão caducando. Daí começa com aquelas histórias. Vamos entender qual é o reflexo disso. Mas sempre há os que dão ouvidos e se entregam a essas fábulas. Aí no capítulo 4 mesmo, versículo 3. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui está falando então desses ensinos profanos, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é... estou vendo que está alguma coisa errada aqui. 2 Timóteo. Eu não estava vendo o negócio de alimento, estava vendo alguma coisa errada. 4. Isso, 4:3. Agora sim, gente, vamos lá. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Meus irmãos, por que a grande pregação é prosperidade? Porque essa é a cobiça das pessoas. Por isso é essa pregação que tem sucesso. Só que não é só essa pregação que tem sucesso. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. De novo chega as fábulas, os mitos. E aí, pergunto para vocês: o que é
a tradição católica. A tradição católica está acima das escrituras. Acima. Esses dias eu estava tentando evangelizar uma católica, ela só citava coisas da tradição. Nada que está na Bíblia. Nada que está na Bíblia. E esse mundo pentecostal carismático, que só vive de revelação, sem texto bíblico, sem doutrina, revelações conforme o que aspiram, o que desejam ouvir. E como que funciona? Deus me mandou falar para você, Maria Antônia. Pronto. Aí vem as historinhas, as fábulas e os mitos, daquilo que Deus não falou e não está escrito na palavra. Isso é fábula, é mito na prática. Eu diria, até que doutrinariamente, eu tenho encontrado um outro problema. E esse outro problema tem aumentado. Com esse negócio da internet nos celulares, o confronto doutrinário. Eu vi um pastor que falou isso. Eu vi um fulano que falou aquilo. Mas isso. Lembra que eu já falei aqui? E reforço. Se o pastor lá de fora tem a notícia que você quer, segue o pastorinho dele. Vai para lá. Porque eu estou prestando conta para Deus do que eu estou ministrando, do que eu creio, daquilo que as ovelhas necessitam, e eu preciso fazer isso, ministrar o que as ovelhas precisam. E essa é uma condição real, está acontecendo direto, está essa situação. Agora, precisamos estar focados no quê? Na sã doutrina. É isso que vai nos alimentar, nos edificar, nos fortalecer, vai trazer fé genuína, verdadeira, vai me conduzir a me apropriar daquilo que Deus tem provido, vai me fazer me apegar melhor à sua palavra. É essa a situação. Agora, qual que é o significado da transfiguração? A transfiguração, como nós estamos vendo, é um testemunho apostólico. Pedro, aqui no caso, apóstolo, ele deu um testemunho visual, auditivo e presencial. Versículo 16, ele fala, voltando lá, Claudinha, 1:16, segunda Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu vou entrar num outro ponto, não nesse momento, mas segura aí. Testemunha ocular do quê? Da majestade. Muito bem. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seguinte voz. Ele ouviu. Então percebam só que tem uma sequência lógica aqui de testemunho. Um é ocular, o outro é auditivo. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu
nós a ouvimos quando estávamos com Ele. Estávamos com Ele, é presencial, no Monte Santo. O assunto todo está discorrendo a respeito do quê? O Monte da Transfiguração. Agora, por que ele está trabalhando esse aspecto aqui? Porque ele está falando desse testemunho. Testemunho do quê? Versículo 16, Claudinho, por favor. Testemunho do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Poder. Ele precisa de poder e tem poder para quê? Para reinar. Reinar. Aonde? Sobre a terra. Reino, terreno, messiânico. Para reinar sobre a terra. Pois ele é quem? A majestade. Precisamos estar atentos a alguns ensinamentos. Cristo virá reinar na terra em seu reino milenar. Só que o ensinamento evangélico está sendo que Cristo tem que reinar no coração. Meus irmãos, se nós formos ver os textos estão falando de reino terreno messiânico. E no coração ele está falando do senhorio, não do reinado. Ele deve ser senhor dos nossos corações e rei na terra na sua segunda vinda. Vamos visualizar, porque essas são questões doutrinárias que determinam as questões. Nessa segunda vinda, então, ele vai estabelecer esse reino. Por que eu sei disso? Porque ele fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu para Abraão terra, nação e bênção. Gênesis 12. Vamos ver rapidamente isso. 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para terra que te mostrarei. Ele está falando que ele vai para uma terra. 2. De ti farei uma grande nação. Nação. Abraão era um caldeu. Deus está prometendo fazer dele uma nação, que é Israel. E te abençoarei, bênção. E te engrandecerei o nome. Ele se tornou o pai da fé, pai Abraão. Ser tu uma bênção. Então aqui, está aqui o que Deus prometeu para Abraão. Muito bem. Capítulo 15, versículo 5. Então, anos depois, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Então ele disse: será assim a tua posteridade. 6. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Aqui está a conversão de Abraão. Ué, mas ele não se converteu lá no capítulo 12, eu já era convertido? Não. Ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Ele era pagão, idólatra, e se converteu aqui. Mas Deus chamou ele lá, começou a operar na vida dele. Só aqui ele creu. Isso está confirmado lá em Romanos.
Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. E esse é o normal que acontece com as pessoas. Como que é o normal? Deus começa a operar na vida da pessoa, a pessoa começa a frequentar uma igreja, ouvir a palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, mas isso não quer dizer que ela é convertida. Isso quer dizer que Deus está operando na vida dela, mas ela não nasceu de novo ainda. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele veio a crer depois. Anos se passaram para chegar aqui. Isso é importante a gente discernir. Porque muitas vezes a gente toma as pessoas da igreja todos por crentes. Todo mundo é nascido de novo. Gente, não é assim não. Não é assim não. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Muito bem. 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Possuí-la o quê? A terra. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. Ele, tomando todos esses animais, partindo-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aqui está o pacto de sangue, a aliança que ele fez com Abrão, que depois foi mudado o nome para Abraão. Tá? Então, qual é a aliança? Uma aliança inicialmente de caráter condicional. Como assim? Não tinha cartório, não tinha meios de fazer essa aliança. Então, ele está usando o método que os caldeus usavam. Fazia o sacrifício, punha metade para cá, metade para lá, e os 2 participantes passavam entre as metades, fazendo um pacto de sangue. Só que só Deus passou entre as metades. Abraão não passou. Então, o caráter desse pacto deixou de ser condicional e condicionava que os 2 participantes cumprissem a sua parte, e passou a ter um caráter incondicional, porque Deus deu a sua palavra e Abraão não passou. Foi só Deus. Então, o pacto se tornou incondicional. Deus vai cumprir isso independentemente de Abraão. Muito bem. Versículo 17. Por que eu estou explicando tudo isso, gente? Não, você não vai entender o monte da transfiguração. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O fogareiro fumegante e a tocha de fogo estão representando Deus. Abraão não passou, ele dormiu. Tá? Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Esta terra. Que terra? Que vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A promessa do reino é um reino terreno, não é o coração do homem. É na terra que vai se cumprir a promessa. Muito bem. Capítulo 22, versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo. Olha só, não tem juramento de Abraão. Diz o Senhor: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Aí está falando do Abraão oferecendo Isaac. Agora, por que é importante esse oferecimento de Isaac? Porque Isaac é o filho da promessa. Que promessa? Esta. E Abraão creu que Deus ia suprir aquela questão. E por fé ele oferece Isaac. Porque ele confiou na palavra de Deus, porque Deus jurou. Muito bem. Então, existem 2 coisas aqui imutáveis. Quais são as coisas imutáveis que vão ser trabalhadas aqui? Hebreus capítulo 6, versículo 13.
Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Não tem ninguém acima dele, ninguém que pudesse jurar por ele. Então Deus jura por si mesmo. Muito bem, versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis que nós acabamos de ver? A promessa e o juramento. Deus fez uma promessa e fez um juramento. Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, e já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Muito bem. É impossível que Deus minta o quê? O que ele prometeu e jurou a Abraão. Gente, essa doutrina é uma doutrina dispensacionalista, só nós que temos. Se você for em qualquer outra igreja evangélica de outra linha, não existe isso, nem sabem disso. Tá? Então é impossível que Deus minta, é impossível que Ele não cumpra o que Ele prometeu. Muito bem. E nós aqui? Nós tenhamos forte alento, tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Veja só, o autor de Hebreus, vai dar 3 ilustrações. A primeira ilustração que ele dá para nós crentes é o quê? O refúgio. Que refúgio que ele está falando? Nós sabemos que o nosso refúgio é Jesus Cristo. Mas da onde vem essa ilustração de refúgio? Acontece que lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, existiam as cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Imaginemos que você teve um acidente, atropelou alguém e essa pessoa morreu. Você queria atropelar? Não. As cidades de refúgio serviam para isso. Você ia para a cidade de refúgio, porque na cidade de refúgio o vingador não poderia te matar. E lá o seu caso era julgado a respeito se foi um assassinato ou foi um acidente. Se acidente foi, você estaria protegido dentro da cidade de refúgio. E você só poderia sair da cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse. Quem é o nosso Senhor e Salvador e sumo sacerdote? Jesus Cristo. E ele já morreu na cruz e venceu a morte. Por isso ele é o nosso refúgio. E já estamos libertos. Essa é a primeira ilustração. Segunda ilustração, versículo 19. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Segunda ilustração, âncora da alma. Então, uma embarcação, um navio de grande porte, ele precisa o quê? Ancorar para que as ondas e os ventos, as tempestades, não levem a embarcação. E a âncora, ela tem que se agarrar em alguma coisa sólida lá no fundo, uma rocha. Jesus é a nossa âncora da alma, aonde sustenta e protege a nós, a sua embarcação. Essa é a segunda ilustração. Tem uma terceira ilustração, versículo 20. Ele penetra o céu, onde Jesus, como precursor, essa é a terceira ilustração, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus sendo sumo sacerdote, ele é precursor. O que é um precursor? É quem vai à frente. Então, no tabernáculo celestial, nos céus, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele vai à nossa frente e nos conduzindo como se fosse uma criança pela mão, e nos conduzindo até o trono da glória do Pai com seu sangue em mãos.
para que nós tenhamos acesso ao trono da glória do Pai. Isso nós temos a cada momento que desejarmos em oração. Voltando lá, Claudinho, versículo 17. 2 Pedro 1,17. Pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que tem a ver tudo isso que eu falei com isso aqui? Tudo. E que tem a ver isso com o Monte da Transfiguração? É que Jesus falou para Pedro, Tiago e João que eles não iriam morrer sem antes ver o reino. Então eles tiveram o privilégio de ver Cristo transfigurado, como ele virá na segunda vinda, para estabelecer esse reino terreno, e Moisés e Elias, representando aqueles que vão ser resgatados para tomar posse do reino terreno. Vamos lembrar que o reino milenar vai ter dois tipos de pessoa: a pessoa natural, sobrevivente do rei, da tribulação, e a pessoa com o corpo glorificado que foi ressuscitado para receber o reino. Foi a pregação de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação não é para a igreja, essa pregação é para Israel, são promessas feitas a Israel, não é feita para a igreja. Por isso o batismo, a base do batismo não é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque as pessoas não têm essa compreensão, por isso que fazem isso. Mas nós somos batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque somos membros do seu corpo, somos novas criaturas, guardadas, seladas pelo Espírito Santo, para uma pátria celestial, e não uma pátria terrena. Muito bem. Então aqui, o nosso texto, do versículo 17, ele fala da parte de Deus, Pai, honra e glória. Nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Jesus não é Deus? É. Por isso está dividindo a glória dele. E nós vemos que a glória dele está aqui representada. A glória excelsa. O que é glória excelsa? Glória excelsa é aquela glória que se manifestava sobre o Santo dos Santos do tabernáculo, que é o Shekinah da glória de Deus. É disso que ele está falando. É a presença de Deus. Então, naquele momento, a glória de Deus se colocou sobre o monte da transfiguração, e Deus, o Pai, falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E Pedro, Tiago e João puderam ouvir essa manifestação e esse ensino. Agora, o que acontece? O judaísmo, de forma geral, não crê que Deus tenha filho. Como muitas religiões não creem que Jesus é Deus. Aí nós temos Adventista não crê que Jesus é Deus, Testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus, Espiritismo não crê que Jesus é Deus, aquele Voz da Verdade não crê que Jesus é Deus. Tem muita gente que não crê que Jesus é Deus. Provérbios, Claudinho, capítulo 30, versículo 4. E olha só o que a palavra do Antigo Testamento diz. Isso é importante, esse é um texto que a gente usa para mostrar para judeu que a palavra do Tanar do Antigo Testamento registra que Deus tem filho. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? É Deus. E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Além disso, nós temos o Salmo 2,
que fala dessa segunda vinda, da implantação desse reino e apresentando Jesus como Messias e Deus para implantar esse reino terreno. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Lembrando que gentios são os não-judeus. 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, Filho, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles não querem se submeter ao senhorio. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus está zombando desses reinos que pensam que podem fazer o que querem. Eles vão responder a Deus. Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Quando vai se acontecer isso? Na segunda vinda. 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus constituiu o rei dele. Quem é o rei dele? Jesus. É o que ele prometeu. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Que filho que é esse? Jesus Cristo. 8. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Reino milenar terreno. 9. Com vara de ferro as regerá. Segunda vinda de Jesus é como o leão da tribo de Judá. Cantamos isso hoje. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. 11. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Esse é o conselho de Deus para as nações. Beijai o Filho, o Senhor Jesus, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A ira de quem? Do leão da tribo de Judá, que virá a segunda vez para implantar o reino. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ele é o nosso refúgio, acabamos de ler isso em Hebreus. Muito bem, então aqui nós estamos visualizando o que? Todo o significado do monte da transfiguração. E o que Pedro está querendo dizer com isso e o porquê ele testemunhou isso? Muito bem. Versículo 18, para a gente concluir. Capítulo 1 de 2 Pedro 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João ouviram essa voz quando estavam com ele. A pergunta é: e nós? Temos tido esta comunhão de buscarmos esses resultados, buscar esse caráter? Temos ouvido essa voz? Estamos com ele e temos ouvido essa voz? Essa é a questão. Ou nós estamos sendo apenas religiosos? Então, aqui nós estamos aprendendo duas verdades. Primeira verdade: os homens morrem, mas a palavra de Deus continua. Segunda verdade: as experiências passam, que é aquela visão de revelação, eu vi, aconteceu, falou, entendendo? Isso passa, mas a palavra de Deus permanece, essa não passa. Então aqui nós temos duas verdades. Também temos duas lições. Em 1 Pedro, nós vimos a respeito do sofrimento. E esse sofrimento é o caminho para a glória. Em 2 Pedro,
nós vemos que o sofrimento de Cristo na cruz o conduziu à glória. Sofrimento, então, é uma certeza, está nas duas cartas. Então, neste mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o sofrimento é uma certeza. Para quê? Para aprimoramento da nossa fé. E para concluir, não podemos esquecer que a confiança ou a fé que temos em Deus, ela é juramentada e Ele não mente. Ele jura, Ele não mente. E tudo que nós estamos vendo está debaixo de juramento. Está registrado na Escritura. E Ele não mente. Então, precisamos ter a perspectiva, a atitude adequada de fé, de confiança nele. Amém? Ok, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar pela peste? Senhor Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra. O Senhor jurou, o Senhor prometeu. Por isso nós temos uma fé convicta com certeza. E essa fé que temos, Senhor, queremos levantar um clamor em favor da peste. Clamamos, Senhor, pela restauração, pela saúde, pelo fortalecimento dela e pelo crescimento dela na fé e na comunhão do Senhor. Gratos pela presença dela, pedimos, Senhor, que possamos estar fazendo o nosso papel de intercessor. Sabemos que o Teu Espírito, Senhor, intercede por nós e conduz a nossa oração até o tabernáculo celestial, onde o Senhor Jesus está intercedendo por nós e nos conduzindo até o trono da glória do Pai. Por isso, nessa fé, quero orar e clamar pela peste, que o Senhor possa estar abençoando, restaurando e fazendo da vida dela uma bênção para o Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, que tem nos ensinado, consolado e nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém.